de primeiro trezenário em comemoração agora já Santa Dulce dos Pobres. Até explicávamos ontem com o Frei Giovanni Messias do Santuário Irmã Dulce que essa festa já acontecia, mas era uma festa em homenagem à Imaculada Dulce dos Pobres, depois da sua beatificação. Agora, já canonizada, já reconhecida santa pela Igreja Católica, pelo Vaticano, é a primeira vez que este trezenário acontece. Chega ao fim amanhã com um grande dia de homenagem à santa. E hoje a gente fala sobre o documentário inédito Santa Dulce dos Pobres, Rogai por Nós, que narra toda a trajetória de Irmã Dulce. Esse documentário já estreou, né? E o dinheiro arrecadado dos ingressos será destinado às obras sociais Irmã Dulce. As obras contam a obra conta com 2 horas de duração e exibe toda a história de amor e fé da freira Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a Irmã Dulce, que foi canonizada pela Igreja Católica, e trouxemos aqui, direto do Vaticano, né, nesse programa, em outubro de 2019, em 13 de outubro de 2019, tornando-se a primeira santa do nosso tempo. Produzido pela Malagueta Filmes com apoio da Alcide, as obras sociais Irmã Dulce, o filme foi escrito e dirigido por Giovanni Lima e com produção executiva de Cid Andrade. No programa de hoje a gente conversa com Giovanni Lima, diretor do documentário, que fala um pouco mais para a gente a respeito desta obra. Giovanni, muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia para você, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco na manhã desta quarta-feira. Fala um pouco para a gente sobre os desafios de lançar esse documentário, até mesmo em tempos de pandemia, né? A gente vive um tempo diferente, a gente vive um momento diferente. Falávamos ontem com o seu xará, o Frei Giovanni Messias, e ele falava do desafio do trezenário, o primeiro trezenário em tempos de pandemia. E em relação ao lançamento do documentário, qual é o tamanho do desafio também nesse momento que a gente vive? Bom dia, bom tê-lo conosco aqui. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, pessoal. Então, a pandemia mudou completamente a ideia do filme, né? Porque a ideia inicial era ele ser lançado normalmente em sala de cinema e tudo. Mas foi exatamente no período da pandemia que o filme ficou pronto, né? O lançamento teve que ser transferido, digamos assim, né? Então, tudo foi transformado então num processo de streaming, né? Que em vez da gente divulgar normalmente em sala de cinema, a gente foi para a internet, né? Foi para esse sistema que, de certa forma, o limão virou uma limonada, né? Porque com isso a gente até conseguiu atingir muito mais gente, né? Porque numa sala de cinema, normalmente, em sala de cinema, você não teria o alcance que o streaming tem hoje, né? Da forma como ele foi lançado, pessoas de todo o Brasil, até de fora do Brasil, podem assistir o filme tranquilamente, entendeu? Então, de certa forma, foi até uma vantagem, eu diria assim, para a divulgação do filme, né? Bom, e sobre o documentário em si, qual foi o ponto de partida de vocês, tendo em vista que a gente tem também muito material já sobre a Santa Dulce dos Pobres? Qual foi o ponto de partida que vocês usaram para diferenciar, inclusive, do que a gente já tem a respeito dela? Bom, na verdade, assim, tudo começou com a missa, né? Então, quando o Alcide estava organizando o evento da Fonte Nova aqui em Salvador, e convidou a Malagueta para a gente pensar em filmar aquilo tudo, né? Todo o evento que iria acontecer, e transmitir isso via satélite para o Brasil todo, né? Porque a intenção do Alcide, em vez de ter várias emissoras de televisão, é que a gente transformasse o evento e transmitisse o evento para o Brasil todo, para todas as emissoras que estivessem interessadas em transmitir, todas as emissoras que estivessem interessadas em transmitir o que estava acontecendo ali na Fonte Nova. Então, a partir desse material riquíssimo que nós gravamos e fizemos lá com 12 câmeras, todo um processo muito complexo, tudo, nós achamos que isso daí, a ideia inicial era lançar somente isso, né? Somente o dia do evento, transformar isso num DVD, uma coisa desse sentido, para vender na lojinha do Alcide e tal.
foi aí que surgiu a ideia, por que a gente não pode, então, agregar a esse material do dia do evento, vamos contar um pouco mais da história dela. Porque aí a pessoa que comprasse o DVD, digamos assim, poderia levar uma história mais completa, né? Como ela chegou até esse dia, o que é que aconteceu, qual foi a trajetória dela. Então, esse foi o ponto de partida, né? Então, nós conversamos com o CID, eles gostaram da ideia, e nós começamos a desenvolver, então, uma pesquisa muito profunda sobre toda a trajetória de Irmã Dulce, né? Porque existem realmente outros trabalhos sobre ela, mas sempre muito fragmentados, né? Sobre determinados trechos, sobre determinadas épocas dela. E a nossa intenção não, foi fazer uma obra mais completa. Então, nós começamos desde a infância dela, depois falamos da adolescência, da vocação dela ter voluntariamente se transformado em freira, e toda a dedicação que ela teve, né? E a partir daí a gente vai contando todo o processo da vida dela, né? Toda a obra dela. E vamos seguindo até a morte dela, e mesmo após a morte dela também os milagres que vieram, o primeiro milagre que depois gerou a beatificação, como você falou agora há pouco, e depois o segundo milagre, que foi o que confirmou realmente, junto ao Vaticano, digamos assim, foi o que permitiu que ela realmente fosse canonizada. E aí, então, a gente fez um documentário muito mais completo. Esse é o grande diferencial. Acho que ninguém teria, como a gente tem esse material, digamos assim, do evento da Fonte Nova, então nós conseguimos contar uma história realmente completa sobre ela. Esse é o grande diferencial com relação a outros trabalhos que existem sobre Irmã Dulce. Bom, eu falava aqui, a gente fez também a cobertura lá em Roma da canonização, e no momento pré-canonização nós tivemos algumas vezes nas obras sociais Irmã Dulce para produzir um material, né, para o rádio, até em vídeo também a gente produziu para as redes sociais, mas falando um pouco a respeito da vida dela, trazendo curiosidades, ouvindo relatos. Em todo momento, cada vez que a gente ia, a gente se surpreendia mais. Era algo que pra gente ficava. Era uma energia diferente. Como é que foi para vocês isso? Em que momento que vocês se surpreenderam com a história de Irmã Dulce? Em que momento qual o tamanho do impacto que teve na vida de vocês como pessoa realizar esse trabalho? Mas exatamente, tudo isso que você está dizendo aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, porque eu, como fui o roteirista também do filme, então, assim, eu que me lancei nessa pesquisa. Então, quanto mais eu me aprofundava na pesquisa, quanto mais a gente tinha acesso a fotos e filmes antigos e outros documentários e outras reportagens, mais eu me encantava, mais valor eu dei a essa pessoa, né, a Irmã Dulce. Então, na verdade, assim, quanto mais, foi exatamente isso que você falou, quanto mais eu me aprofundei na vida dela, no trabalho dela, mais admirado eu fiquei. Eu realmente confesso que eu não sabia de muitas características dela, de muitas ações que ela teve, da coragem que ela teve, de partir para cima de muitos desafios, né? Assim, ela enfrentou muita gente, ela teve uma visão, na verdade, assim, digamos assim, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, eu posso dizer, sabe? Porque ela teve uma percepção de ajudar os pobres de uma forma que até então nunca tinha sido visto, de uma forma assim muito concreta, sabe? Ela partiu para a ação. Eu acho que a grande beleza da vida de Santa Dulce, de Irmã Dulce, é que ela conseguiu transformar numa coisa prática os ensinamentos que todos nós católicos temos, né? Então, ela transformou aquilo em ação. Ela realmente, efetivamente, ela se dedicou completamente aos pobres em situações assim realmente incríveis, sabe? Então, a minha sensação como pessoa, como você falou, foi de enriquecimento. Assim, hoje eu realmente tenho uma admiração muito maior por ela
do que eu tinha, confesso, do que eu tinha anteriormente. Eu tinha um conhecimento dela, como todo baiano, a gente tem um conhecimento, digamos assim, eu diria até um pouco superficial sobre ela. E quanto mais eu pesquisei, quanto mais eu vi material, mais encantado eu fiquei com a vida dela, a dedicação dela e seu trabalho, seu legado e tudo isso. Pois é, e a respeito dos milagres, né? O que fez, como você disse, ela beata primeiro, depois santa. Como é que foi para vocês esse trabalho de pesquisa sobre os milagres? O que é que o documentário traz a respeito desses feitos não explicados pela medicina que tornaram ela santa de fato? Então, e isso é uma coisa muito interessante, porque assim, quando a gente pensa assim, ela tinha uma vida, digamos assim, completamente dedicada a ajudar o próximo, né, a ajudar os mais pobres e tudo. E a sensação que eu tenho, que eu até coloquei isso no documentário, é que a partir do momento que ela morreu, ela de certa forma, ela ganhou o mundo, né, assim, ela saiu do universo ali da região onde ela andava, né, do Bonfim, da Ribeira, daquela região daqui de Salvador, e ela, de certa forma, ela pôde olhar lá de cima, digamos assim, do céu, ela conseguiu olhar mais longe. Tanto que o primeiro milagre foi justamente o que aconteceu com a mulher em Sergipe, ou seja, longe do alcance que ela normalmente, como pessoa, teria em Salvador, digamos assim, né? Então, tanto é que no documentário eu falo isso, lá em cima, ao lado de Deus, ela pôde avistar o que estava acontecendo com a mulher que estava tendo um processo muito complicado no parto e foi praticamente desenganada. Então, o padre que foi chamado praticamente assim para fazer quase que a extrema-unção, né, assim, digamos assim, para fazer uma oração já praticamente como se fosse o final da vida daquela mulher, o padre teve a ideia de dizer, não, vamos fazer uma oração aqui em nome de Irmã Dulce, vamos acreditar que a coisa vai dar certo. E meio que, milagrosamente, ao pé da letra, milagrosamente, as dores passaram, o sangramento, ela estava com hemorragia, a mulher ela teve uma hemorragia gravíssima durante o parto do filho dela, e a hemorragia naquele momento estancou, ela conseguiu sobreviver e o filho também, tanto que ela esteve presencialmente no evento lá da Fonte Nova. Então, esse foi o primeiro milagre, né, digamos assim, e que a ciência, o Vaticano tem uma coisa muito rígida na questão da análise científica, digamos assim, dos milagres, né? Então, o Vaticano não soube explicar o que aconteceu. Então, esse foi considerado o primeiro milagre. E, a partir daí, o Frei, o Papa Bento, na verdade, ele declarou, então, que Irmã Dulce se transformaria, então, ela foi beatificada já com o nome de Santa Dulce, né? Não, desculpe, como Dulce dos Pobres. E o segundo milagre foi aqui em Salvador, né, que já foi um maestro que tinha, se me falha a memória, acho que mais de 8 anos sem enxergar. E durante a noite, assim, na madrugada, ele teve um determinado dia, ele teve dores terríveis nos olhos, ele já completamente cego, ele teve, para completar, ele ainda teve umas dores terríveis nos olhos e ele fez uma oração, colocou o santinho dela, uma imagem que ele tinha dela, e pediu muito fortemente para parar não era nem para voltar a enxergar, na verdade foi para parar aquelas dores que ele estava tendo. E no outro dia de manhã ele acordou enxergando tudo, né? E o mais interessante no caso dele é que tudo isso foi comprovado pelo Vaticano, e clinicamente ele ainda é considerado cego. Apesar de ele enxergar tudo perfeitamente, a ciência não consegue explicar o que aconteceu. Porque por todos os exames que ele faz, teoricamente ele ainda é cego, só que ele enxerga.
Então, esse segundo milagre foi o que permitiu que ela fosse realmente canonizada, né? Porque para se transformar em santo, né, uma pessoa precisa comprovar 2 milagres. E foi o que aconteceu com o segundo milagre. Pois é, e esse segundo milagre chamou uma atenção gigante, porque o Maurício Moreira, o Miraculado, ele fala, eu até comentava aqui em off com o pessoal, ele fala que qualquer médico que examina o olho dele tem como o de uma pessoa cega. Não tem explicação, não é aquela coisa que regenerou o olho. Não, o olho é de uma pessoa cega, mas ele enxerga. Imagino que essas curiosidades para vocês, no momento que vocês mergulham na história, deve ser de uma... Como você falou, né? Tanto do ponto de vista profissional como pessoal também. Dá para ver realmente que a gente enxerga um pouco a santidade por trás ali, não é, Giovanni? Exato. Isso daí foi realmente a parte mais emocionante da história. Foi quanto mais a gente pesquisou, quanto mais informações sobre ela eu tinha, mais admirado eu fiquei realmente do trabalho dela. Esse documentário traz também, claro, surgiu como ponto de partida, né? A ideia dele começou com a cobertura mais completa do próprio evento que aconteceu na Fonte Nova, em Salvador, mas ele traz também detalhes a respeito da canonização lá em Roma. Como é que tem material também da canonização lá de Roma, Giovanni? Sim. Na verdade, assim, a gente teve que fazer um compacto, né? Porque para a gente contar tudo isso em 2 horas, então a gente teve que resumir alguns trechos. Mas, como eu falei no início, a ideia foi justamente essa, a gente contar em ordem cronológica tudo o que aconteceu. E no evento de Roma também não podia ficar de fora, né? Então nós contamos com o apoio de emissoras de TV que estavam lá, de produtoras também parceiras que estavam lá no evento. A ideia inicial até seria nós irmos para o evento, mas até por uma questão de falta de recursos mesmo para a gente conseguir fazer isso, a gente não foi. Mas a gente contou com o apoio da TV Bandeirantes, aqui de Salvador, e de uma produtora também chamada Patativa Produções, que estava lá em Roma. Eles cederam gentilmente as imagens. Então nós contamos realmente também o processo lá de Roma, não só o dia exatamente da canonização, como também um concerto que teve no dia anterior do maestro Laborda, e também da missa que teve no dia posterior à canonização, que também foi realizada em Roma. Então, na verdade, nós mostramos um pouco desses 3 dias que envolveram todo a comemoração, digamos assim, da canonização dela em Roma. Bom, para a gente encerrar, quem quiser ter acesso ao documentário, quem quiser assistir o documentário, o que é que deve fazer? A gente sabe que a exibição acontece pela internet, né? Explica para a gente como é que funciona esse processo. O certo é ir no site da Alcide, né? No site da Alcide tem o link para o site, seria www.santadulce Filme Santa, desculpe, aqui não é bem a minha área, eu não sei de como, mas eu acredito que acho que é filmesantadulce.org, e adquire o ingresso como se fosse um ingresso normal de um cinema. Aí a pessoa vai ganhar um link, né, que é um códigozinho, um link, e a partir daí ela tem direito de assistir o documentário em qualquer smartphone, ou numa TV, Smart TV, ou no computador, qualquer lugar que tenha acesso à internet, qualquer aparelho que tenha acesso à internet, ele vai ter acesso a assistir o filme, entende? Giovanni, muito bom falar contigo, amigo. É bom saber que a gente tem tanto material tão rico, né, sobre a Santa Dulce. A gente falava aqui em outros momentos que a gente tem uma santa baiana e a gente precisa valorizar isso, independente até mesmo de credo e religião, pelo exemplo da pessoa e tudo mais. E isso precisa ser documentado. Parabéns a vocês, né, pelo documentário. Não tive a oportunidade de assistir ainda, mas será o meu dever de casa, no mínimo, desse final de semana, até para confirmar isso que eu falei. A gente precisa ter acesso a essas informações, a gente precisa conhecer um pouco mais da Santa Baiana. E parabéns pelo trabalho, viu? Muito bom falar contigo, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco também.
Tá bom, para mim também é um prazer, até porque a família de minha mãe é de Feira de Santana, né? Então, para mim, estar falando com você também rapaz, que legal. é um prazer também. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade e para mim também é uma honra fazer parte do seu programa. Valeu, conversamos então com Giovanni Lima. Todos os caminhos levam à Feira de Santana, né? Não tem jeito, a família da mãe daqui de Feira de Santana também. Pois é, bacana. O Giovanni